Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa Eduardo Rampel, advogado com atuação de direito imobiliário, LLM Master em Direito Empresarial pela Sistema FIEP e membro da Comissão de Direito Imobiliário e Construção Civil da OAB Paraná. Eduardo, muito obrigado por você estar aqui conosco. As suas considerações iniciais sobre esse tema que a gente vai falar sobre hoje, né? Locação. Obrigado, Anderson. Primeiro, muito obrigado por ter me recebido aqui. Hoje nós vamos conversar sobre locação, contrato de locação comercial, residencial, contrato de locação por temporada e vamos bater um papo sobre esse instrumento jurídico que é muito utilizado. E, de fato, né, Eduardo, porque como a gente já ouviu aqui em diversos programas, essa área do direito imobiliário, ou você ou alguém que você conhece tem alguma relação com o direito imobiliário, seja ele na compra e venda, seja ele na parte de locação ou locando, né, ou sendo o locatário aí, né, Eduardo? Perfeito. Acho que a gente não conhece ninguém que nunca alocou um imóvel, né? Ou o seu pai, o seu primo, o seu tio. Então, sabendo um pouquinho de locação, você vai poder até contribuir ali na hora de um contrato de locação, de alocar um imóvel. Perfeito. Eduardo, fala para nós aí, o nosso telespectador, a pessoa, o que é um contrato de locação? Porque a gente ouve muito falar, a gente no dia a dia lida com isso, né? Ou você está morando de aluguel, ou você está locando para alguém, mas vamos dizer para todos aqui o que é um contrato de locação. Certo. Um contrato de locação, ele pode ser tanto de bens imóveis quanto de bens móveis. Aqui, como nós estamos falando de direito imobiliário, vamos nos manter aqui de bens imóveis. O contrato de locação é um instrumento pelo qual o locador cede o imóvel ao locatário por um determinado período de tempo e mediante o pagamento de um preço. Basicamente, é um contrato pelo qual eu, Eduardo, transfiro o meu imóvel a você, Anderson, e você me paga um valor todo mês pelo nosso período que a gente ajustou no contrato. Perfeito. E Eduardo, nos diga, né? Eu posso fazer um contrato de locação verbal ou ele tem que ser escrito, né? Ou formal ali? Como é que funciona isso, Eduardo? O contrato de locação pode ser tanto verbal quanto por escrito. O problema do contrato verbal é que em eventual discussão, problema, você não vai ter como provar o que ficou acordado entre você e o seu locador ou locatário. Por isso que nós recomendamos sempre um contrato escrito, onde vai estar lá definido o que você pretende, o que eu pretendo, o nosso prazo e o valor. O contrato por escrito sempre é mais fácil de provar e deixa todo mundo mais protegido. Perfeito. E uma outra pergunta, Eduardo, porque agora a gente sabe que o contrato ele tem que ser por escrito e eu tenho que ter testemunha nesse contrato, eu tenho que registrar esse contrato, reconhecer firma. Como é que é essa parte, esses trâmites aí, Eduardo, para ter efetividade, né? Como você disse que o contrato por escrito ele é mais efetivo para você comprovar aquilo que foi acordado. Mas eu tenho que ter esses requisitos aí de reconhecer firma, registrar em cartório. Como é que funciona isso, Eduardo? Basicamente, a diferença entre possuir testemunhas ou não é esse título poder virar um título executivo ou não. Você pode firmar um contrato entre só eu e você sem testemunha, ele é um documento válido, só que você vai precisar cobrar isso não como um título executivo, você vai precisar cobrar por meio de uma ação de cobrança. Ok, ou seja, para quem está nos assistindo, ação de cobrança, porque no direito você tem a parte que executa aquele instrumento, né? E tem a parte que você faz com que, através do judiciário, aquele documento se torne algo executivo. Então, quando você faz uma cobrança, vai se discutir
né, aquilo que está sendo pleiteado na justiça, né, Eduardo? Perfeito. Então, é muito importante a gente colocar isso para que você que nos assiste, é que quando um documento, né, Eduardo, ele tem testemunha, ele deixa de ser apenas uma cobrança simples, ele passa a ser um título executivo, né? E ao passo que, se eu não faço isso, ao invés de receber mais rápido, eu vou receber mais demorado, né? Porque eu tenho que fazer isso se tornar um título, né, Eduardo? Exato, você vai ter que primeiro cobrar esse valor, discutir se esse valor é devido ou não, vai ter uma sentença judicial e só a partir dessa sentença transitada e julgada, que é quando o processo acaba, que você vai poder exigir esse valor. Você economiza muito tempo com uma simples assinatura, vamos falar assim. Olha só, e aí é que entra, muita gente às vezes, né, pode estar se perguntando assim, mas para fazer um contrato, um simples contrato de locação, eu tenho que ter uma consulta jurídica, Eduardo? Ou eu posso baixar na internet simplesmente? Qual que é o risco que se tem sobre isso? O que você nos orienta sobre isso, Eduardo? Se você procurar no Google hoje, contrato de locação, você vai achar 15 páginas. Só que são todos contratos muito genéricos e que não representam o que você está buscando. O contrato de locação feito por um profissional que você contratou, ele vai entender o que você quer, qual que é o seu objetivo e vai te dar as maiores garantias possíveis. É por isso que eu recomendo. É muito melhor você investir um pouquinho ali, ter um profissional te ajudando, do que você correr um risco que no futuro vai custar muito mais caro. Vai dar dor de cabeça, né? Vai dar dor de cabeça. E falando em contrato de locação, Eduardo, a gente percebe que existe uma questão de prazo, né? Se eu vou alocar, eu vou fazer um contrato por 1 ano, 3 anos, 5 anos, como é que funciona esse prazo no contrato de locação, Eduardo? Basicamente, existe uma cultura que o contrato de locação ou é de 12 meses ou é de 30 meses. Não é uma regra isso, não está disposto em nenhuma legislação. O contrato pode ser celebrado por qualquer prazo. A única ressalva é que se for superior a 10 anos, você precisa da outorga do seu cônjuge. E o que acontece se você não tiver a outorga? Após os 10 anos, o cônjuge pode falar, não, eu não concordo com essa prorrogação desse contrato por tanto tempo. Então ela vai poder se resguardar contra esse contrato a partir de 10 anos. Perfeito. E neste caso, Eduardo, eu fiz um contrato de locação, mas eu posso desfazer desse contrato assim a qualquer tempo? Quais são as penalidades? Eu devo comunicar com quanto tempo antes, tanto para o locador quanto para o locatário? Como é que funciona isso, Eduardo? Certo. Existe assim, basicamente uma diferença no contrato de locação residencial é maior de 30 meses ou menor de 30 meses. Maior de 30 meses, geralmente as imobiliárias ajustam que a partir de 12 meses você pode rescindir pagando uma multa só, geralmente é o valor de um aluguel, mas passou os 30 meses, você notifica, que é uma chamada denúncia vazia, você fala, não quero mais ficar aqui, denuncio o contrato, vou sair em 30 dias. Terminou o contrato, é feita a vistoria, pagam as despesas que forem apuradas e acabou a relação locatícia. Inferior a 30 meses. Você fez um contrato de 12 meses lá, você falou, gostei do meu inquilino, vou manter esse contrato, só que agora eu não vou formalizar nada, vou prorrogar o meu contrato. O problema é que nesse caso, passou dos 12 meses, esse contrato se torna por prazo indeterminado. E você vai ter que daí denunciar esse contrato, que é uma chamada denúncia cheia, onde você precisa justificar o motivo pelo qual você está rescindindo o contrato. Ou você vai ter que esperar 5 anos para desocupar o imóvel. Por isso a nossa primeira dica é, se você for fazer um contrato inferior a 12 meses, nunca prorrogue por prazo indeterminado. Perfeito. Olha só que informações interessantes sobre esse tema que nós estamos trazendo hoje aqui no nosso programa, que é direito imobiliário, locação de imóveis, né? Porque é um universo que tem levado muitas discussões, né, Eduardo, para o judiciário, porque quando a pessoa ela não tem informação, né, ela não exerce os seus direitos, né, e a gente está trazendo aqui para o nosso telespectador informações para que auxiliem o cidadão a ser bem informado e poder ter voz, né, discutir no dia a dia e saber buscar os seus direitos através de um profissional qualificado, não é mesmo, Eduardo? Exatamente, essa é a nossa intenção aqui. Perfeito. Eduardo, ainda falando sobre a questão de contratos de locação, eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso ter contrato de locação, você colocou aí, residencial e comercial. Eu queria que você voltasse um pouquinho sobre que às vezes muitas pessoas imaginam que o contrato de residencial, você falou aí,
pelo prazo e o comercial. Como é que funciona o prazo de locação de um contrato comercial? Certo. O contrato de locação comercial, o que ele muda é você conseguir prorrogar esse contrato após um determinado período de tempo. Geralmente se recomenda num contrato comercial que seja igual ou superior a 5 anos. Por quê? Porque existindo um prazo fixo de 5 anos ou mais, você tem direito a exigir propor uma ação chamada ação renovatória, pelo qual você, esgotado esse prazo, você fala, eu quero continuar aqui locando esse imóvel por mais tempo, eu cumpro todos os requisitos, e eu vou continuar nesse imóvel pagando o preço que já estava no contrato e manter o meu comércio nesse ponto. Perfeito. Eduardo, uma coisa que as pessoas nos perguntam, né? Por que fazer locar, né? Locar imóvel é tão difícil? Eu tenho que ter um fiador, um seguro fiança, são várias modalidades aí de garantias. Fala um pouco para nós aí, Eduardo, sobre essas modalidades, ou se eu posso pedir todas também, né? Porque às vezes o locador ele quer se assegurar, vou pedir tudo que tem direito na lei. Pode isso, Eduardo? Vamos lá, vamos de trás para frente. Primeiro, não pode acumular garantias, ou você escolhe caução, ou fiança, ou seguro fiança, que são basicamente as mais utilizadas. Por que o locador exige essas garantias? Porque ele está te cedendo o imóvel dele. E é um imóvel que tem um valor considerável e que se você ou não sai ou estraga, ele vai ter um prejuízo. Então ele quer se resguardar do prejuízo. Justamente por ele ter essa garantia é que o mercado trabalha num valor melhor de locação quando há uma garantia. Habitualmente, a garantia mais utilizada é a fiança e o seguro fiança. O seguro fiança é aquele pelo qual você contrata com um banco, uma instituição financeira, mediante um preço, e ele te garante, ele te segura o período do contrato, e você paga um prêmio para ele. Paga uma... A fiança, por outro lado, é o mais perigoso, né? Que é aquele que você chega para o teu amigo, você pode ser meu fiador lá no meu contrato de locação? Eu nunca vou ter problema, pode confiar em mim. Daí você perde o emprego, você tem algum problema de saúde e não consegue fazer a frente a esses pagamentos, e é o fiador que vai responder por isso. Recentemente, inclusive, agora em março, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, mudou o entendimento dele e admitiu que o único imóvel do fiador pode ser levado a leilão. Então você perde até o teu único imóvel sendo fiador. Então a fiança é uma modalidade que é conhecida, mas está cada vez mais perigosa. Eu recomendo sempre para os nossos amigos e clientes que muito cuidado com a fiança. Só se for muito amigo, muito de confiança, e ainda é melhor você falar, não, eu te ajudo a pagar o seguro fiança do que eu assumir com o meu patrimônio essa obrigação. Olha, você que nos assiste, que dicas preciosas que o Eduardo está nos trazendo, tá? E eu quero dizer para vocês algo muito importante, inclusive está na Bíblia, tá? Se você quer fiar alguém, se é avalista de alguém, cuidado para não chorar, tá bom? Pessoal, nós já vamos para um rápido intervalo, toma uma aguinha, não sai daí porque tem muita coisa, muita informação para a gente no próximo bloco. Te espero, até lá! Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nesse bloco, a gente vai ver muito mais informação sobre direito imobiliário e locação com Eduardo Rampel. No primeiro bloco, nós falamos aí sobre o que é o direito imobiliário, né, contratos de locação, os tipos de contratos de locação. Falamos também, né, sobre prazos aí de contrato de locação. Doutor Eduardo, uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né, que mandam mensagens para a gente e perguntam, porque nós tivemos aí com essa questão da pandemia uma diferença, subiu bastante aí a correção do IGPM, então muitas pessoas pediram para mudar o índice de correção. Fala um pouco para a gente aí como que se deu nos contratos de locação, porque assim como afetou os contratos de compra e venda aí, né, de financiamento, isso também afetou os contratos de locação, né, doutor Eduardo? Perfeitamente. Com um reflexo, né, da pandemia, o índice IGPM teve um aumento muito expressivo, chegou a quase 20%, às vezes em determinados períodos superior a isso, e todos os contratos de locação, 90%, eles são reajustados pelo IGPM. Venceu os 12 meses lá, todo mundo se assustou. Meu Deus, o que aconteceu com isso? Meu contrato aumentou muito. Daí as pessoas começaram a renegociar, mas isso como de forma consensual, falar, tá muito caro, vamos conversar, vamos chegar no meio termo, vamos substituir esse índice por um período pelo IPCA, que é geralmente o mais utilizado, ou outro índice que reflita melhor a nossa condição financeira atual. Mas isso, assim, é um acordo, um ajuste entre locador, locatário e muitas vezes entre a imobiliária que faz a intermediação desse negócio.
essa locação. Mas assim, dos nossos que a gente percebeu, quase todo mundo topou, né? Porque tava todo mundo em pandemia, todo mundo percebeu, né, que está todo mundo sofrendo os efeitos da pandemia e o locador não quer perder o locatário e o locatário, por sua vez, também não quer deixar de residir nesse imóvel e ter que procurar outro imóvel na pandemia. Então, existe sim a possibilidade de reajuste, de correção, de revisão, mas é um acordo entre as partes. Não, perfeito, né? Então a gente percebe que o que nós estamos vivendo e vivenciamos aí com a pandemia é que as partes puderam se aproximar mais em termos de negociação de reajustes de contratos. Muito bem colocado, doutor Eduardo. Nesse contexto de locação de imóveis, existem deveres para o locador e para o locatário? Como é que funciona isso nessa relação, doutor? Sim, tanto o locador quanto o locatário possuem direitos e deveres, né? Os principais deveres, vamos lá, do locador é entregar o imóvel para o locatário usá-lo, não impedir que ele use, não criar problemas, né? Ah, você está usando o meu imóvel, mas eu vou lá todo dia ver se você não está pintando a parede, se você não está pregando um prego, não está mexendo no meu imóvel. Então, assim, se você está cedendo o imóvel ao locatário, você não tem que ficar indo lá. Você pode, claro, exercer uma guarda, um cuidado sobre o seu imóvel, mas você não pode avançar mais do que o razoável, né? E o locador, ele cede o imóvel, recebe um valor, então o maior dever dele é ceder o imóvel e não atrapalhar esse uso do imóvel. E por outro lado, o maior dever do locatário é pagar o imóvel, pagar esse valor ajustado e também não criar nenhum problema para o locador, né? O contrato de locação perfeito é onde locador e locatário, cada um fica no seu quadrado e ninguém interfere. A locação é perfeita. Você paga, você recebe, eu não te incomodo, você não me incomoda, eu cuido do seu imóvel, você não faz nada para impedir o meu uso do imóvel e tá tudo certo. Olha só, tá vendo que existem deveres de ambas as partes, né? E uma outra pergunta, Eduardo, que nos fazem também. No caso, eu loquei um imóvel, né? Eu sou locatário, ou seu locador, e muitas das vezes, quando a relação se dá entre particulares, existe uma confusão aí, porque às vezes o locador ele acha que tem direito de entrar na casa da pessoa a qualquer momento, né? Que é um dos deveres que você colocou aí. Mas aí a gente entra no campo da posse, porque existe a posse direta e a indireta. Né? Então, enquanto eu locatário, né? Explica pra gente, enquanto eu locatário, qual que é a posse que eu exerço, porque a partir do momento que eu estou no imóvel e o locador ele tem uma outra posse. Explica pra gente o que é essa posse direta e indireta aí. Perfeito. A partir do momento que você transfere o uso do imóvel para o seu locatário, você está transferindo a posse direta para ele. O que é a posse direta? É a posse que ele está usando ali o imóvel diariamente. E você fica resguardado para si a posse indireta. E essa discussão é muito relevante em eventuais ações possessórias. Por exemplo, o vizinho começou a querer invadir meu imóvel, daí você entra com uma ação de manutenção de posse. Ou você foi viajar, você volta, tem alguém no seu imóvel, mesmo você sendo um locatário, você pode entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, essa questão da posse é muito importante para você se resguardar das ditas ações possessórias. Muito importante, porque a gente sabe, né, que a gente vive um momento que nem todo mundo, mas tem pessoas que não respeitam a posse, né, das pessoas. E saber quem que exerce essa posse é importante a gente deixar claro para o nosso telespectador. Afinal de contas, o nosso programa é de informação, né, para que você exerça o seu direito. Um outro ponto, doutor Eduardo, que se coloca, né, que as pessoas fazem um contrato de locação e, às vezes, o locatário ele quer fazer alguma benfeitoria, né, naquele imóvel, ou seja, como é que funciona esse tipo de benfeitorias? Porque a gente ouve muito falar em tipos de benfeitorias, né? Talvez para o nosso telespectador aqui entender melhor do que seja isso. Eu posso fazer essa benfeitoria, ou isso está no contrato, ou não está no contrato, e se eu fizer, e se eu sair, como é que funciona a questão de benfeitorias? Perfeito. Benfeitorias é sempre um tema muito sensível, né? Porque para você até o que você considera uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria útil, para o teu locador às vezes fala, não, isso daí não serve para nada, não quero isso no meu imóvel. Mas vamos lá, então voltando um pouquinho. Existem 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. O nome é meio complicado, mas é
Esse é o jargão popular, assim, É o termo, é o né, termo, que se usa, né? As benfeitorias necessárias são aquelas extremamente necessárias para evitar algum problema no imóvel. Por exemplo, choveu muito e está tendo uma goteira, vai ter uma infiltração e vai danificar o imóvel. Você vai lá, faz a benfeitoria e daí você cobra do seu locador. Fala, ó, tive que fazer isso, não tinha tempo de perguntar para você, quem que você recomenda que venha fazer, porque tem esse ponto, né? Sempre o locatário fala, não, mas o locador, faz com o meu pedreiro lá que ele resolve, faz com o meu construtor. Eles falam, mas eu não tenho como esperar o teu construtor vir até aqui, eu parar a chuva para ele vir cuidar. Então eu tenho que resolver o problema e depois eu cobro de você esse preço. Essa benfeitoria é sempre indenizável, salvo se tiver uma expressa condição no contrato falando, ó, de maneira alguma as benfeitorias necessárias ou úteis serão indenizadas, mas isso é raro. Por sua vez, as benfeitorias úteis são aquelas que melhoram o uso do imóvel. Não vai evitar um problema no imóvel, mas ela vai deixar o imóvel melhor. Por exemplo, você mora numa casa... Vai valorizar o imóvel. Exato. Né? Você mora numa casa e o teu carro fica todo dia no sereno. Uhum. Você fala, eu vou construir aqui uma garagem. Uma cobertura, Uma cobertura, né? Ó. Eu construí porque vai melhorar o seu imóvel, ele vai valorizar. E vai proteger o carro, né? o imóvel. Perfeito. Já a benfeitoria voluptuária, essa não é indenizável, porque é uma benfeitoria que você quer melhorar o aspecto físico, não, aspecto, vamos assim, de belezamento do imóvel. Você vai lá, eu vou construir uma piscina no meu imóvel. É necessário você ter uma piscina? Não, não é necessário. Vou pôr 2 colunas gregas na frente da minha casa porque eu acho muito bonito. Também não é necessário. E nesse caso aí você não vai ser indenizado e você ainda pode ser obrigado a retirar isso quando você for embora, porque o imóvel tem que ser entregue nas mesmas condições que você recebeu. Então, se você inventa muita coisa, também é perigoso, porque você, além de ter que investir para fazer essa benfeitoria, você vai ter que desfazer essa benfeitoria. Então, basicamente, são essas diferenças. Perfeito. E só para a gente poder entender um pouco mais, doutor, eu falo no sentido de entender, é que para que o telespectador saiba que todas essas benfeitorias têm que ter autorização do locador, né? As benfeitorias necessárias e úteis, não necessariamente, porque ele pode fazer antes e depois falar, eu tive que fazer, não tive tempo de pedir autorização. As voluptuárias geralmente precisam da autorização, falam, eu vou fazer, você concorda? Concordo, pode fazer. Aí sim, nesse caso... E o ponto importante também é que nas benfeitorias necessárias e úteis, você tem o direito de retenção. Por exemplo, enquanto você não me pagar isso, eu não te entrego o imóvel, eu não saio daqui, eu não te pago o valor que eu estou devendo, entendeu? Então é importante. Não, muito importante que foi colocado aqui, porque às vezes é muitas dúvidas que surgem dos nossos telespectadores. E uma outra questão, doutor Eduardo, eu loquei um imóvel. Eu posso sublocar esse imóvel? Eu tenho que ter autorização do locador? Como é que funciona isso? Essa questão é bastante sensível também e ocorre em qualquer tipo de contrato, né? Até dos mais onerosos aos menos onerosos. Você só pode sublocar se tiver autorização no contrato ou uma posterior autorização do locador. Senão você está cometendo uma infração contratual que pode acarretar num despejo, numa desocupação involuntária desse imóvel. Então, só subloque se tiver autorização, seja no contrato ou por um acordo após o contrato de locação. Eu vou fazer uma outra provocação aqui, viu, doutor Eduardo? Porque, às vezes, o locador, ele locou para mim o imóvel, mas daí eu sou solteiro, moro naquele imóvel, ele é grande, e eu vou trazer alguém para dividir esse aluguel comigo, mas o contrato foi feito comigo. É uma espécie de sublocação também? Como é que funciona isso? Existe essa confusão aí? Porque eu vou cobrar aluguel do cara que vai morar, dividir o apartamento comigo, né? Como é que funciona isso? É uma espécie perfeita de sublocação, né? Pode ser até verbal, vamos voltar lá no começo da nossa conversa. Você pode até ajustar, é uma sublocação verbal, você é meu amigo, você veio de outra cidade, você pode morar aqui por um tempo, te cobro, você me ajuda nas despesas, né? Você nem fala de aluguel, você fala, você me ajuda aqui nas despesas, mas o teu locador não sabe nada que existe essa figura na casa e a relação do locador é com você. Se qualquer problema no imóvel, ele vai procurar você, não o teu sublocatário. Perfeito. Mas se caso o locador souber que eu estou fazendo isso, é uma infração. É uma infração, com certeza. Ok. Mas assim,
qual que é o perigo dessa sublocação ser fantasiada, né? Ser maquiada? Não, mas ele mora aqui comigo, eu sou um amigo dele. Por isso que, geralmente, nos contratos você fala assim, ó, quem vai residir nesse imóvel é A, B e C. Daí, se você tá um X lá, não tá no contrato, né? No contrato. Perfeito. Olha, nós temos aqui uma outra pergunta que eu acho que, para a gente finalizar esse bloco, esse segundo bloco, que é direito de preferência, né? Porque eu tô naquele imóvel e o locador quer vender aquele imóvel, né? E como é que funciona esse direito de preferência, né? Como é que funciona o prazo para poder comunicar? Perfeito. O direito de preferência nada mais é do que o locador recebe uma proposta, ou ele decide, não, cansei de locação, eu quero vender meu imóvel, eu preciso desse dinheiro, ele comunica ao locatário, ó, eu estou vendendo esse imóvel pelo valor X e vai ser pago dessa forma. Você quer comprar? Você formaliza isso para o seu locatário, por meio de uma carta, um e-mail, o documento que estiver ajustado. Ele vai falar, não quero, ele tem um prazo de 30 dias para exercer esse direito de preferência e responder, sim ou não. Ou ele pode falar, não, eu quero. Daí, se ele quiser, e mesmo tendo uma proposta de outra pessoa, ele tem o direito de preferência. O imóvel vai ser necessariamente vendido para ele. Então, assim, se você gosta muito do seu imóvel, é a chance de você comprá-lo sem precisar ter que provocar o locador, assim. Perfeito, perfeito. Olha, primeiro bloco, segundo bloco, muita informação útil para você que nos assiste. Não deixe de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham informação. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Toma sua aguinha, já já a gente volta para o terceiro e último bloco. Aguardo você, até lá. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Tivemos aqui no primeiro e no segundo bloco informações importantíssimas sobre direito de locação. E aqui nós podemos ver com o Dr. Eduardo Rampel tudo aquilo que envolve um contrato de locação. E aí agora nesse último bloco, Dr. Eduardo, eu faço uma pergunta, né? Quais são os cuidados que o locatário tem que ter, e assim como o locador também, tanto para o locatário entregar o imóvel, quanto para o locador receber este imóvel? Quais são os cuidados que ambos têm que ter? Perfeito. Hoje em dia, na nossa atuação, esse é o maior problema que estamos enfrentando. É a entrega do imóvel. Porque muitas vezes um contrato dura 30 meses e o imóvel vai desgastando naturalmente, né? E daí você chega lá, o piso de madeira está um pouco comido, está com um risco. E até que ponto isso é desgaste natural ou é um problema que passou a chave, passou um prego, alguma coisa? Então, assim, o importante é sempre você ter, quando formalizar o contrato de locação, uma vistoria de entrada e especificar muito bem tudo que tem nessa vistoria de entrada. Ó, a tinta é essa, a porta está riscada, a porta não está riscada, a porta tem um prego na parede, o gás não está funcionando. E quando o locador te entrega essa vistoria de saída, você tem um prazo, geralmente é de 5 a 10 dias, para você contestar, falar, ó, eu não concordo com isso aqui, eu fui lá e está arriscado. Uma vez que essa vistoria esteja ajustada, é isso que vai te balizar na entrega do imóvel, porque se o que tiver aqui e não tiver igual na vistoria de saída, é o problema que daí você vai ter que reparar, vai ter que repintar, vai ter que trocar um piso eventualmente. Nós tivemos um caso recentemente de uma locação em que havia um cachorro no imóvel e era um pequenininho, ele fez xixi pelo imóvel inteiro, então teve que trocar o piso inteiro, porque não tinha o que fazer, porque ele o cheiro ficou impregnado. Exato, e ele estufou. Imagine o prejuízo, e se você olhar pelas fotos, é o mesmo piso, só que está estufado, então tomar muito cuidado também com os pets. Você tocou num ponto muito importante, doutor Eduardo, sobre a questão dos pets, né? E nos lares brasileiros hoje, nós sabemos que muitas famílias possuem um pet, né? Ou vários pets. E a gente conversava no intervalo aqui que alguns contratos até especificam o número de pessoas que vão habitar ali naquele contrato de locação. No caso dos pets também, pode-se exigir isso do locatário? Ah, você tem pets, ou quantos tem? Ou seja, não sei. Eu estou conjecturando aqui, mas existe isso ou não? Isso é muito
ficção, assim, é muito... Não, existe sim. Existe? Olha só. Porque tem locador que não aceita ter. Se ele falar, eu nunca tive na minha casa, não é na casa que eu estou, que é minha e eu estou locando, eu vou tolerar um pet. Claro que tudo a gente tem que entender que tem que partir ter um bom senso, né? Você não vai ter num apartamento pequeno 2 São Bernardos, 2 labradores. Então é sempre bom assim, mas o problema dos pets não é um problema, né? Todo mundo gosta de ter pet, eu tenho também. É você primeiro ver se o condomínio aceita, concorda, quais são as regras do condomínio. Ele só pode ir pelo elevador de serviço, ele só pode fazer xixi lá fora, ele tem horário para passear, ele tem que usar focinheira eventualmente. Mas assim, é bom sempre que você fala assim, se você está alocando o teu imóvel, você tem pet? Eu tenho. Quantos? Eu tenho 2, eu tenho 3. Se você puder deixar isso explícito no contrato, melhor, porque daí você não está evitando um problema futuramente falar, mas você pôs um monte de cachorro, um monte de gato, eu não deixo. O inverso também, né? Você, respeitando seus vizinhos, você com pet, você tem que... Porque o cachorro é que nem criança, né? Chora, e você, além de ter o bom senso de todo mundo entender que é um filhote que vai chorar às vezes, tá doente, chora, mas você não pode ultrapassar muito, né? Deixar o cachorro solto, preso o dia inteiro em casa chorando, porque os vizinhos também não têm culpa, né? Da sua opção de ter um cachorro e deixá-lo preso. Entendi. Nossa, muito importante isso, tá, pessoal? A gente está vendo aqui que o contrato de locação, ele preserva direitos, né? Tanto do locador quanto do locatário, mas de todos aqueles que habitam naquele imóvel que está sendo locado. O seu direito termina onde o do outro começa, né? Aquela velha máxima. Então, se você não pode passar desse ponto, senão toda a relação jurídica existente no mundo vai ficar sempre fragilizada e desproporcional, né? Não, perfeito as suas colocações, doutor Eduardo. Uma outra pergunta que também nos fazem sempre é: eu estou no imóvel, meu contrato aqui é de tantos meses, mas eu quero prorrogar esse contrato, tá? Como é que funciona isso? Eu tenho que comunicar ou existe a questão do contrato indeterminado? Como é que funciona essa prorrogação? O contrato pode ser prorrogado por sempre, desde que você permaneça no imóvel e o locador não se insurja sobre isso. Fala, não quero que você continue, porque a regra é, o contrato acabou, cada parte segue o seu rumo, mas se você deseja prorrogar, nós recomendamos sempre formalizar um termo aditivo, que é um novo contrato. Mas se falar, não, eu já conheço, eu confio nele, vamos prorrogar por tempo indeterminado. É possível. A diferença é que vai depender do prazo que se firmou o primeiro contrato. Se for superior a 30 meses, você continua morando, só que você cansou do imóvel, tanto você locatário como você locador, você notifica o outro, quero que você saia desse imóvel em 30 dias e acabou a nossa relação. E é isso que acontece. Por isso que às vezes é perigoso esse contrato por tempo indeterminado, porque você está sempre com um prazo curto para desocupar, né? Você está sempre ameaçado, vamos falar assim. Já se é um contrato por prazo inferior a 30 meses, tem aquela questão de que você prorroga por tempo determinado, daí você só pode retirar o seu locatário depois de 5 anos, ou se for para uso próprio, se for para alguma obra pública. Então, que daí você precisa justificar o motivo pelo qual você está retomando o imóvel, que é aquela dica que eu falei no começo, que nunca prorrogue um prazo inferior a 30 meses por tempo indeterminado, porque daí o que você não quer vai acontecer. Perfeito. E isso, a gente está falando de contrato residencial. E no caso do contrato comercial? Contrato comercial. Geralmente, é recomendável que você tenha um contrato superior a 5 anos, porque você tem direito de continuar nesse contrato por mais tempo. Para isso, você vai ter que entrar com uma ação chamada renovatória. Ação renovatória. Renovatória de locação. E essa ação... Mas isso quando você fala ação renovatória, é porque tem que ajuizar uma ação. Tem que ajuizar. Se você não entra em consenso com o seu locador, daí você tem que entrar com uma ação até 6 meses antes do término do contrato. 6 meses, né? O contrato tem que ser por escrito, por isso a importância de ter um contrato por escrito. E você precisa manter as garantias e você tem que demonstrar que você consegue continuar cumprindo esse contrato e daí você tem a renovação dessa relação por um tempo superior.
Perfeito. Então, nesse caso de renovação, a gente tem que ajuizar uma ação, né? A pessoa tem que ajuizar uma ação. E no caso de renegociações, né? Às vezes não deu certo ali extrajudicialmente entre as partes, é possível também fazer uma renegociação judicial? Perfeito. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho sim. renovatória ali, que existe também um tempo mínimo. Os contratos podem ser tanto somados ou não, eles têm que ser iguais ou superiores a 5 anos. Então, você não pode renovar um contrato inferior a 5 anos. Por isso que eu falo que é importante sempre o contrato de locação ser superior a 5 anos. Já a ação revisional, que você pode falar assim, voltando à questão lá que você me perguntou do índice. O índice está absurdo, o locador não topou renegociar comigo, eu quero revisar o meu contrato de locação comercial. É possível? É possível. Após 3 anos, o valor não pode ser inferior a 80%, nem superior a 80% do valor atual do imóvel, e você entra com essa ação, e quem vai definir o valor vai ser o Poder Judiciário, né? Que daí você está transferindo para um terceiro uma coisa que poderia ter sido resolvida entre 2 particulares. E eu vou te fazer uma provocação aqui. Quando a situação chega ao judiciário, é porque realmente não tem ali diálogo, né, entre as partes envolvidas. E aí tem-se uma decisão judicial. E pós essa decisão judicial, já que não tem um diálogo, a coisa fica bem um atrito, né, fica bem amistosa, assim, né, fica bem... Fica bem fria, né? né, fica bem... Você perde aquela... Não vou dizer amistosa, animosidade, né? Passa a ter uma animosidade nisso aí, né? Você fica torcendo para a pessoa descumprir o contrato para você rescindi-lo, despejá-lo, sempre tira. Porque daí você perdeu aquela confiança, né, que você tinha no teu locatário. Sempre é importante, o nosso papel aqui, o nosso programa, é de levar informação para que você, cidadão, seja bem informado, e para que você possa exercer os seus direitos e eles serem preservados. Então, quanto menos você ajuizar ações, puder resolver no âmbito extrajudicial, através de conciliação, né, uma mediação, porque o papel do judiciário é quando não há mais diálogo entre as partes, é que o judiciário, o terceiro, como o doutor Eduardo colocou, que vai tomar essa decisão. Mas sempre bom é que as partes se conciliem, né? Entrem em acordo. Perfeito. Tem aquela velha máxima, né? É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Exatamente. E para a gente finalizar aqui o nosso terceiro e último bloco, né? Existe uma questão também que é a desocupação do imóvel, né? Quando também não há um acordo entre as partes, né? Ali você notifica, vou ter que ir para a justiça também, né? A coisa fica bem mais séria, né, doutor? Para a gente poder finalizar aqui. Perfeito. Quando não há consenso ou um descumprimento contratual e a pessoa não desocupa o imóvel de forma voluntária, você tem que entrar com uma ação judicial, que é aquela famosa ação de despejo, né? Que o nome é meio pesado, meio carregado, onde você pede para o juiz determinar que a parte desocupe, sob pena do oficial de justiça ir lá e despejá-lo, exigir reforço policial. Então, além de tudo, é uma situação humilhante, né? Sim. Então, é sempre bom você evitar chegar nesse ponto. E uma ação de despejo é uma ação carregada, né? Sempre tem um lado muito negativo. E você fica como hoje em dia o processo eletrônico, né? Você vai digitar o CPF da pessoa, você vai perceber que ela já sofreu uma ação de despejo. Então você já fica, desconfiado. Olha, nós tivemos aqui uma grande aula com o doutor Eduardo Rampel, que é advogado, especialista na área, atua nessa área de direito imobiliário. E, doutor Eduardo, eu queria, né, pedir suas considerações finais para a gente poder encerrar esse programa de hoje, por favor. Eu gostaria primeiro de agradecer, Anderson, pela excelente entrevista, você conduz muito bem a nossa conversa, parabéns pelo projeto, pelo programa, e precisando de tirar alguma dúvida, converse conosco, converse com qualquer advogado, especialmente da área de direito imobiliário, que certamente não vai se arrepender desse investimento. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu quero dizer para vocês que chegamos ao final de mais um programa, Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de compartilhar nas redes sociais, de curtir aí, de dar o seu joia aí pra gente, que é muito importante. E dizer que cidadão bem informado, seu direito preservado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.
Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI.